Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, diz a palavra de Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Até aqui, os irmãos podem sentar. Gilbert Chesterton certa vez disse que o homem, ele não é como um balão que sobe até o céu. Também o homem não é como uma topeira que apenas escava a terra. Mas o homem é como uma árvore, cujas suas raízes penetram na terra e da terra extraem os seus nutrientes. Porém, os seus galhos mais altos crescem ao ponto de quase tocar as estrelas. Qual é a ideia de Gilbert Chesterton quando ele fala sobre isso? Ele tem a intenção de nos mostrar a essência do ser humano. O que é o ser humano? E o ser humano, ele é matéria. E como matéria, ele está na terra. Mas o homem também é espírito. E como espírito, o homem anseia por algo transcendente. O homem anseia por algo que está acima, por algo que está além. O homem anseia pelo céu. E o homem precisa harmonizar essas duas naturezas que há dentro dele. A natureza que o eleva até chegar aos céus, e a natureza que o mantém aqui na terra, que o identifica com a terra. E o homem precisa, em harmonizar isso, precisa conseguir lidar com essa realidade. E em lidando com essa realidade, ele precisa sim absorver o que tem ou o que há de bom aqui na terra, e precisa também ansiar e crescer e desenvolver e avançar até chegar ao céu. Tendo a noção exata de que a terra é a nossa realidade hoje, mas o céu é a promessa, a eternidade é a promessa, a eternidade é o sonho, a eternidade é o projeto, a eternidade é o nosso futuro. Quando a Bíblia nos fala sobre Zaqueu, naturalmente a Bíblia nos mostra um homem que tinha, como todo ser humano, também essas duas naturezas, ou tinha em si, conforme diz a Bíblia, um anseio pela eternidade. E quando ele se vê enquanto homem, enquanto pessoa, ele busca suprir os seus desejos humanos, os seus desejos carnais, suprir o seu ego. Ele tenta ser aquilo que todo homem deseja ser. Ele tenta ter aquilo que todo homem quer ter. Ele busca conquistar aquilo que todo homem almeja. E ele consegue. Ele consegue conquistar, ter, granjear tudo aquilo que o ser humano ele deseja, ele almeja, ele busca. Ele de fato conquista ou pode conquistar aqui na terra. Porém, em conquistando tudo isso, Zaqueu viu-se insatisfeito. Zaqueu viu-se incompleto. E eu costumo dizer que todo ser humano, ele anseia por dias melhores, ele anseia por uma vida melhor, e não há problema nenhum nisso. Mas eu costumo dizer que as pessoas, à medida que elas adquirem, por exemplo, dinheiro, o dinheiro ele tem um limite até onde ele pode ser útil a nós, até onde ele pode nos satisfazer. Então, por exemplo, se
os nossos desejos são pela culinária, o dinheiro ele pode nos levar a provar todos os pratos possíveis e desfrutar da melhor culinária que a humanidade tem a nos oferecer. Se o nosso anseio, se o nosso desejo é por viagem, o dinheiro nos proporciona a possibilidade de conhecer inúmeros lugares belíssimos, não apenas no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. O dinheiro ele pode sim nos trazer grandes realizações, mas se o meu desejo é viajar e conhecer coisas, quando eu viajo muito, eu conheço muitas coisas, aquilo de certa forma perde o sentido porque eu já conheci. Aquilo deixa de ser novidade para mim. Então o limite do dinheiro vai até onde o dinheiro pode me proporcionar esse prazer. Quando passa disso, o prazer de ter dinheiro é de fato simplesmente saber que tem dinheiro. O dinheiro só é útil quando ele nos traz a satisfação daquilo que ele proporciona, não do dinheiro em si, mas daquilo que ele proporciona. E Zaqueu ele se vê exatamente nessa situação. Ele era um homem, creio eu, inexpressivo a princípio, um homem sem posses, um homem sem destaque, mas granjeou, trabalhou, esforçou-se. Não apenas trabalhou honestamente, mas com certeza também, no seu decorrer do seu desenvolvimento, ele praticou alguns atos desonestos também, até chegar ao topo, onde ele queria, onde ele desejava. E quando ele chegou lá, ele viu que aquilo não era suficiente. Então o homem faz tudo para subir, muitas vezes. O homem muitas vezes passa por cima de quem quer que seja para subir. E ele alegra-se em subir. Cada degrau que ele sobe, isso lhe proporciona prazer. Porém, o que eu vejo agora na vida de Zaqueu é o prazer em descer. Ele se satisfez muito no seu trajeto de ascensão, mas agora ele sente prazer, ele sente alegria em descer. Quando é que o homem, ou como é que o homem, ou quantas vezes o homem sente prazer em descer? Visto que Zaqueu está em cima de uma árvore, Jesus vai passando por baixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. E aquele homem que fez absolutamente tudo o que era necessário, tudo o que era possível, tudo o que era correto, tudo o que era honesto e desonesto, para subir, para ganhar essa alegria, essa satisfação, essa felicidade. Agora, a Bíblia diz que ele desce, e desce com alegria. Muitas vezes nós não sentiremos tanto prazer e tanta alegria em subir, como sentiremos prazer quando o Senhor nos mandar descer. E o Senhor muitas vezes fará isso. O Senhor muitas vezes olhará para nós num trajeto de ascensão extraordinária, e nós vamos crescer tanto que o Senhor vai dizer: você cresceu, você desenvolveu. E você cresceu e desenvolveu porque eu permiti. Mas junto com o seu crescimento, talvez o seu ego, talvez a sua arrogância, talvez a sua soberba, talvez a sua prepotência, talvez cresceu também. Então está na hora de você descer. Subiu também, está na hora de você descer. E como Naamã, será necessário mergulhar na lama. E como Naamã, será necessário humilhar-se. E quando Zaqueu desce com alegria. E por que Zaqueu desce com alegria? Porque Zaqueu agora conhece algo que ele nunca havia conhecido. Zaqueu agora tem contato com algo com que ele nunca tinha tido contato. Zaqueu está experimentando agora uma alegria nova, uma alegria diferente. Porque a alegria, o prazer, a satisfação, a felicidade que Zaqueu havia sentido até aquele dia era aquilo que sacia a carne. Mas agora Zaqueu sente a alegria que satisfaz o espírito. Não é algo externo, mas é algo interno. Não é algo que ele vê, mas é algo que ele sente.
E nós precisamos nos alegrar mais, nós precisamos ver o prazer, não naquilo que nós enxergamos, não naquilo que está diante dos nossos olhos, mas naquilo que emana de dentro de nós, pois a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, qual é a fonte de alegria, qual é a fonte de prazer, qual é a fonte de satisfação do cristão? É o Senhor, é o Senhor. E quando outras coisas tomam parte na nossa vida, ou ocupam o lugar da satisfação, Deus perdeu o seu espaço, Deus perdeu o seu lugar. Deus deixou de ser o foco, Deus deixou de ser o objetivo, Deus deixou de estar no centro. E qualquer outra coisa ocupou o lugar de Deus na nossa vida. Zaqueu, quando ouve a voz de Jesus, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Zaqueu, acredito eu que meio atarantado, desce depressa, quase que escorregando pela árvore, cheio de alegria, e diz: ah, Senhor, tudo bem, eu vou recebê-lo, eu vou preparar uma festa, eu vou preparar um banquete, vai ser uma alegria receber o Senhor na minha casa. Zaqueu age como uma criança. Quando recebe a ordem, a orientação de Jesus, ele obedece como uma criança. Para muitos, aquilo poderia ser uma humilhação para Zaqueu. Por isso, Zaqueu estava descendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Zaqueu não é qualquer pessoa. Talvez, até mesmo em um contexto de igreja, se um membro da igreja que tem um cargo fala com alguém que é membro comum, faz isso ou faz aquilo, movimenta essa cadeira para cá, limpa aquela água que caiu no chão, a pessoa rapidamente vai lá e limpa, porque hierarquicamente aquela pessoa que falou com ele, naturalmente, está acima dele. Mas esse mesmo que falou com uma pessoa, com um membro comum, não falaria com o pastor da mesma forma. Não chegaria para o pastor e diria: pastor, caiu água ali, vai lá limpar, vai lá enxugar, vai lá secar. Não falaria da mesma forma. Por quê? Porque hierarquicamente o pastor está acima. Então o pastor, sobre ele, pesa uma honra, entre aspas, maior. Zaqueu é um homem que tem uma posição na sociedade. Zaqueu não é um membro comum da sociedade. Zaqueu é alguém que desfruta de um prestígio. Zaqueu é um homem de posses. Zaqueu é um homem bem sucedido. Então não é normal uma pessoa de posses receber uma ordem de alguém que vai passando e obedecer automaticamente. Não é normal. Normalmente a pessoa que tem uma posição elevada na sociedade, ela mal olha para as pessoas. Ela anda de cabeça empinada, de nariz empinado, de cabeça erguida, e muitas vezes nem ao menos olha para os lados. Mas Zaqueu agora age como uma criança. Jesus dá uma ordem para ele, Jesus dá uma orientação, e ele automaticamente, rapidamente, busca obedecer aquilo que Jesus está falando. Isso mostra, Zaqueu está descendo também no seu espírito. Mas acima de tudo, se Zaqueu está agindo como uma criança, Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que isso revela é que está acontecendo algo em Zaqueu, que está desfigurando aquela imagem que ele criou, aquele personagem que ele construiu, está desmontando aquela pessoa que ele edificou. E Deus muitas vezes fará exatamente isso conosco. Deus desmontará aquilo que nós construímos para construir em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. Muitas vezes na mão dele seremos como vaso que quebra-se, e ele amassa, ele aperta, ele molda para fazer um vaso novo segundo aquilo que ele quer. Nós muitas vezes precisaremos passar por esse processo. Eu não sei se é esse o seu caso, mas Deus sabe. E se Deus está falando com você,
você vai identificar se essa é a sua realidade, e você vai começar a ser moldado pelo Senhor através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu desceu e sentiu alegria em descer. Não é normal. Zaqueu sentiu alegria em receber Jesus na sua casa. Mas Jesus vai na casa de Zaqueu para transformar tudo, para tirar tudo do lugar, para arrancar Zaqueu de onde ele está, para desconstruir a vida que Zaqueu edificou, que Zaqueu construiu. Como é que alguém pode se alegrar com essa realidade? Ele se alegrou porque Jesus foi na sua casa. Porque a presença de Jesus inevitavelmente causa alegria, por mais que ela traga perdas, por mais que ela traga renúncia, por mais que ela traga abnegação, ela vai causar alegria. Pelo que me recordo na Bíblia Sagrada, apenas um homem saiu da presença de Jesus triste. O exemplo desse homem está narrado em Mateus capítulo 19, quando Jesus diz para ele: vende tudo o que tem e dá aos pobres. E ele retirou-se triste. Por que aquele homem retirou-se triste? Porque a presença de Jesus causa tristeza? Não, porque ao contrário de Zaqueu, ele subiu e não queria descer de onde ele subiu. Ele apoiou-se em uma plataforma que não foi construída por Deus. E toda casa que não é edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, ela vai ruir, ela vai cair, ela vai ser levada pelo vento, ela vai ser levada pela chuva, ela vai ser levada pelos rios. A presença de Jesus causou alegria na casa de Zaqueu. E a pergunta que eu faço a você é: a presença de Jesus tem causado alegria na sua casa? A presença de Jesus tem causado algo bom na sua casa? Ou a sua alegria é apenas aqui na igreja? Ou o seu levantar de mãos é apenas aqui na igreja? Na sua casa é filho desse, filho daquela? Na sua casa impera briga, na sua casa impera confusão? Ou na sua casa preenche ou é preenchida ou impera a alegria que a presença de Jesus causa, a satisfação que a alegria de Jesus causa? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Zaqueu se alegra porque a presença de Jesus traz alegria, a presença de Jesus traz felicidade, a presença de Jesus traz satisfação. Pastor, mas eu não estou vivendo essa realidade. Entenda, é algo que transcende. Eu não estou falando de algo palpável, eu não estou falando de algo comum, estou falando de uma satisfação que só pode ser sentida no Espírito. Eu não estou falando de uma satisfação, de uma alegria, de um prazer, de uma felicidade que necessita de coisas, que necessita de pessoas, que necessita de conquistas, que necessita de realizações. Estou falando de uma alegria cuja fonte é Ele. E para que ela seja uma realidade na nossa vida, apenas é necessário que Ele esteja na nossa vida. Então eu refaço a pergunta: a presença de Jesus na sua casa tem causado essa alegria? Tem causado essa satisfação? Ou isso só é uma realidade aqui na igreja? Talvez, se isso só é uma realidade aqui na igreja, talvez Jesus esteja aqui, mas não esteja lá. Talvez a presença de Jesus seja uma realidade aqui, mas não seja uma realidade lá. Entenda, eu estou falando de algo transcendente. Zaqueu experimentou uma alegria que transcendia, que ia além do físico, que ia além do normal. Uma alegria que manifestava-se não no seu corpo, mas na sua alma. Uma alegria que manifestava-se no seu espírito. E Zaqueu recebe Jesus na sua casa. Zaqueu prepara uma mesa. Zaqueu prepara um banquete. O cardápio é variado. Há todos os tipos de comidas.
que um judeu poderia comer. E Jesus está sentado à mesa e pode satisfazer-se com aquele banquete. Acredito eu que ao fundo há músicos tocando ao fundo. É um ambiente festivo, é um ambiente de alegria. E eu percebo que o ambiente onde muitas vezes o pecado foi celebrado, agora Cristo é quem é festejado. Um lugar onde muitas vezes os músicos estavam tocando para as mulheres dançarem, satisfazerem a lascívia dos homens, agora quem está sendo celebrado ali é Jesus. Onde muitas vezes a bebida reinava, a bebida imperava, os homens embriagavam-se, agora quem está sendo celebrado é Jesus. É uma alegria diferente, logo percebe-se que o homem não necessita de tais coisas para que ele seja realizado, para que ele seja feliz. Eu estava vendo um trecho, não apenas um trecho, na realidade eu assisti a entrevista toda, de um rapaz aí famoso na internet, não vou citar nomes, naturalmente, mas um rapaz famoso na internet, ficou famoso na internet por um meme específico, mas ele tem vários memes, mas ele ficou famoso por um meme específico. E ele falou um pouco da sua vida, você percebe que ele tem uma certa dificuldade cognitiva. E ele falou um pouco da sua vida, e naquilo que ele falava sobre a sua vida, ele fala da sua experiência com o crack. E o entrevistador perguntou a ele, mas o que te levou a experimentar o crack? E ele disse, curiosidade. Eu fui um homem que fui rebelde, um jovem, um adolescente que fui rebelde, porque fui criado sem meu pai. Então, eu era aquele adolescente que era o brigão da escola. Eu me envolvi com pessoas que eram uma turma pesada. E, naturalmente, convivendo com essas pessoas que faziam uso desse tipo de drogas, eu fiz uso também. Ele disse, mas o que é que você sente quando você fuma o crack? E ele disse, medo, angústia, depressão. E o entrevistador perguntava, mas como é que alguém vai experimentar, vai usar algo que causa medo, angústia, depressão? Isso ele causa depois, mas eu quero saber na hora que você usa. Ele disse, não, é na hora que você usa. Eu disse, não, mas tem que causar algo bom. E ele disse que o uso do crack, o prazer que o crack dá, naturalmente dá o prazer, é como se fosse, me perdoe a expressão, um orgasmo. Você tem aquele pico, e ele disse que 30 segundos depois, você está depressivo, angustiado e com medo de morrer. Ele disse, por que as pessoas se viciam tão rapidamente no crack? Porque como você fica com medo, depressivo e angustiado, você anseia por sentir aquilo que você sentiu há 30 segundos atrás, então você vai usar de novo. Só que aquela primeira experiência, aquele primeiro sentimento que você teve, você nunca mais vai ter. Então as pessoas se viciam rapidamente porque as pessoas necessitam sentir mais uma vez aquela experiência, aquilo que sentiram há pouco tempo, mas não sentem mais. E ele disse que foi viciado por um bom tempo no crack também. Ou seja, o homem, ele sente a necessidade desse prazer, e esse prazer escraviza o homem. Era esse tipo de prazer que Zaqueu, juntamente com seus amigos, estavam acostumados a sentir. O prazer momentâneo, o prazer imediato. Mas o prazer momentâneo e imediato é também de duração curta, é parcial, nunca será pleno. Então, nessas festas onde Zaqueu dava, acontecia esse tipo de coisa. Obviamente que lá não tinha crack, não existia isso ainda, mas existiam substâncias que proporcionavam prazer ao homem. Agora Zaqueu, ele sente algo que ele nunca tinha sentido, que a bebida de Israel nunca tinha proporcionado a ele, que nenhuma bebida importada havia proporcionado a ele.
algo que transforma a sua mentalidade, pois aquilo que o homem usa enquanto substância afeta a sua mente e destrói a sua mente, não apenas emocionalmente, psicologicamente, mas fisicamente. As drogas que as pessoas têm usado, até aquela que é mais comum entre os homens, ela destrói os neurônios do ser humano, ela emburrece o ser humano, ela tira do ser humano a sua capacidade cognitiva. Então é um prazer que destrói. Zaqueu agora sente um prazer pleno, mas que lhe dá vida, mas que lhe dá satisfação de fato, mas que não tira nada, acrescenta. E é isso que nós estamos precisando sentir em Deus. Uma alegria, um prazer, uma satisfação que não tira nada de nós, mas acrescenta. Pois a Bíblia Sagrada diz que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a presença de Deus acrescenta em nós, acrescenta ao ponto de nos fazer transbordar. E você tem transbordado, isso já é uma realidade na sua vida. Se não, você precisa buscar um pouco mais. Você precisa fazer do seu lugar de morada, o seu lugar de convívio, o lugar de celebração a Cristo. O lugar que um dia festejou o pecado, agora precisa celebrar a Cristo. Obviamente que quando ele tem contato com Cristo, ele entende que agora precisa viver uma nova vida com Cristo. E para que ele viva uma nova vida, aquela antiga vida precisa ser desconfigurada. É uma nova realidade. E toda mudança dói. E mais do que a mudança, o medo da mudança dói mais ainda. Toda mudança traz dor. Há uma frase de uma pregadora americana que ela diz: você escolhe a dor da mudança ou a dor de continuar como você está. Toda mudança traz dor. Mas Zaqueu sentiu alegria da sua mudança. Zaqueu sentiu alegria em mudar. Zaqueu sentiu alegria em satisfazer a vontade de Cristo. Sentiu alegria em servir a Cristo. Ou seja, o que é que o texto nos está mostrando? É que a vida com Cristo, ela é uma vida de alegria. Ela é uma vida de prazer. Ela é uma vida de satisfação. Então é inadmissível um cristão que vive murmurando, que vive reclamando, que vive cabisbaixo, que vive triste, que vive angustiado. Eu não me refiro à isenção de problemas. Todos temos, todos passamos. Mas é inadmissível um cristão desesperado. Desespero e cristianismo são duas palavras que não combinam. Não dá para harmonizar essas duas realidades. Ou você é cristão ou você é um desesperado. Se você é cristão de verdade, você não se desespera, porque sabe em quem confia, porque você sabe em quem tem crido, porque você sabe que o Senhor teu Deus é o poderoso da batalha, não perde nenhuma guerra. Então por que se desesperar? A vida cristã tem sido pautada em alegria. Ele sentiu alegria em receber Jesus, ele sentiu alegria em servir a Jesus. Com que alegria temos de fato servido a Cristo? Com que entusiasmo temos correspondido às ordenanças de Jesus? Com que prazer, eu falo de satisfação, eu falo de entrega completa. Será que tem sido essa a nossa realidade? Alegria em servir a Cristo, alegria em viver a nova vida em Cristo. Zaqueu estava experimentando isso e nós precisamos desfrutar disso também. A alegria e a satisfação que Zaqueu sente em estar na presença de Jesus transforma de uma forma tão extraordinária a sua vida, que essa alegria e essa satisfação o leva a ignorar as críticas e opiniões daqueles que não se satisfazem em Cristo, daqueles que não estão em Cristo, daqueles que não têm Cristo.
Enquanto Zaqueu está celebrando, se alegrando com Cristo, as pessoas estão criticando, as pessoas estão murmurando, as pessoas estão reclamando, as pessoas estão apontando. Ele é um cobrador de impostos, ele é um pecador, ele é um ladrão. Isso não o atinge mais. Você está entendendo o que Deus está falando com você? A alegria e a satisfação em Cristo te faz ignorar as críticas de quem não tem Cristo. Sabe, muitas vezes, e eu não estou usando isso aqui para servir de muleta para nós cobrirmos os nossos erros, as nossas falhas. Nós as temos e elas precisam ser corrigidas. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com a opinião das pessoas, estamos tão preocupados com as críticas das pessoas, que nós vivemos para agradar elas e não a Cristo. Estamos vivendo para agradar as pessoas, e muitas vezes para agradar as pessoas que não têm a Cristo. Quantas vezes nós deixamos de falar algo porque pensamos, poxa, o que é que a pessoa vai pensar? Obviamente que nós precisamos nos policiar naquilo que falamos. O salmista nos diz, no Salmo 39, verso 2, porém mordaça na minha boca quando estiver na presença do ímpio. É óbvio que na presença do ímpio nós precisamos realmente ter cuidado no que nós vamos falar e como nós vamos falar. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que nós, em meio a uma geração perversa e corrupta, precisamos brilhar como astros nos céus. Isso é óbvio, isso é uma realidade. Mas quantas vezes deixamos de fazer, muitas vezes, aquilo que não é pecado, aquilo que não é errado, para agradar os outros? Se nós formos nos preocupar com as críticas das pessoas, nós não vamos agradar a Deus. Nós não vamos conseguir viver, nós não vamos conseguir sentir essa alegria, essa satisfação. Sabe, a vida cristã, ela vai se tornar um peso para nós. O peso da vida cristã não é as regras, não são os mandamentos. O peso na vida cristã é a importância que nós damos à opinião alheia, às críticas. Viva em santidade. Agostinho, se não me falha a memória, ele tem uma frase onde ele diz assim: ame a Deus e faça o que quiser. Entenda essa frase: ame a Deus e faça o que quiser. Se você entender a essência dessa frase, você nunca mais deixará de desfrutar da alegria e da satisfação que Cristo nos proporciona. Ame a Deus e faça o que quiser, porque a alegria e a satisfação que Cristo proporciona na nossa vida, ela nos faz ignorar as críticas e as opiniões daqueles que não têm a Cristo, daqueles que não temem a Cristo. Zaqueu toma a palavra e começa a se direcionar a Jesus e diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está nos ensinando é que naquele ambiente, no ambiente não apenas físico, mas espiritual em que ele está com Cristo, é ele e Cristo, é relacionamento direto com Cristo. O diálogo é entre ele e Cristo. Coisas externas não podem interferir no seu relacionamento com Cristo. Os outros não podem interferir no seu relacionamento com Cristo. E as pessoas estão criticando, as pessoas estão falando. Então acredite e entenda isso: nada do que você fizer agradará quem não se agrada de Cristo. Nada do que você fizer agradará quem não se agrada de Cristo. Eu pergunto, Zaqueu diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Que crítica você poderia tecer a Zaqueu por isso? Zaqueu diz: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Que crítica alguém pode tecer a Zaqueu por isso? Que crítica Zaqueu merece por isso? E mesmo assim, as pessoas criticam. E mesmo assim as pessoas reclamam. Então acredite, nada do que você fizer agradará quem não se agrada de Cristo. Mas quando você convive com pessoas que se agradam de Cristo,
até aquilo que é insuficiente agradará essas pessoas. Até aquilo que foi feito pela metade agradará essas pessoas. Será digno de recompensa, será digno de reconhecimento. Só não deixe de fazer. Faça, porque se você convive com pessoas que se agradam de Cristo, aquilo que você faz também agradará essas pessoas. Se você convive com pessoas que não se satisfazem, que não se agradam em Cristo, isso também não as agradará. Qual é a reclamação dessas pessoas? Esse homem come com pecadores. Esse homem ajunta-se com pessoas indignas. E há algum tempo atrás eu escrevi uma frase na qual eu digo: Jesus, ele come com pecadores, mas nem ao menos assenta-se com religiosos. Jesus não tinha um bom diálogo, um bom relacionamento com os religiosos. Mas todos os pecadores com quem Jesus se encontrava, que davam espaço, Jesus sentava, conversava e muitas vezes comia. Por quê? Porque Jesus veio para transformar essas vidas, porque Jesus veio para restaurar essas vidas, porque Jesus veio para salvar, para curar essas vidas. Muitas vezes você vai encontrar aí na internet pessoas dizendo e tecendo críticas à igreja atual e dizendo: a igreja atual não representa Cristo, pois se Cristo estivesse aqui, ele estaria entre os pecadores, ele estaria entre as prostitutas e entre outras pessoas, porque Jesus sempre esteve entre os pecadores. Jesus sempre esteve entre os pecadores para transformá-los. Jesus sempre esteve entre os pecadores para curá-los. Jesus caminhou com pecadores para mostrar-lhes o caminho, para endireitar as suas veredas. E a partir do momento que esses pecadores tiveram contato com Cristo, eles abandonaram a sua vida de pecados. Um exemplo claro é João capítulo 8. Jesus falando com a mulher adúltera, ele diz: olha mulher, eu não te condeno, vá e não peques mais. Onde está a conivência de Jesus com o pecado daquela mulher? Não, eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Você está perdoada, você está absolvida. Tudo que você fez daqui para trás, acabou, já era. Daqui para frente é uma nova vida, vai e não peques mais. Não há conivência de Jesus com o pecado. Então não, Jesus não estaria entre esses movimentos que surgem por aí. Jesus não andaria de mãos dadas com essas pessoas, até porque em grande parte essas pessoas blasfemam dele. Essas pessoas zombam dele. Então nós precisamos ter isso em mente. Jesus, ele come com pecadores, mas nem ao menos assenta-se com religiosos. Por que isso é importante? Porque nós, enquanto cristãos, estamos todos os dias também correndo o risco de nos tornarmos religiosos. Se nós perdermos um pouquinho a essência, o propósito, a visão, nós também nos tornaremos religiosos. E quando nós nos tornarmos religiosos, nós deixaremos de ser cristãos. Quando olhamos para a atitude de Zaqueu, percebemos que a visita de Jesus trouxe resultados naquela casa, naquela família e em especial naquela vida. A visita de Jesus não foi em vão. E eu pergunto: a presença de Jesus na sua vida tem trazido resultados? Tem proporcionado a você uma transformação? Tem proporcionado a você uma visão nova de mundo? Novas atitudes? Novas opiniões? Mudança de mente, como diz a Bíblia Sagrada? Inevitavelmente, a presença de Jesus, a visita de Jesus na casa de Zaqueu trouxe transformação, trouxe resultados. Se a presença de Jesus não tem trazido resultados na sua vida, é porque ela não é uma realidade na sua vida ainda. Então ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor, atente para a palavra do Senhor, regozije-se na palavra do Senhor, regozije-se na presença do Senhor.
Sinta a alegria e a satisfação que a presença de Jesus proporciona. E você nunca, nem ao menos cogitará a ideia ou a hipótese de virar as costas para Ele. Porque Ele é e sempre será a fonte da satisfação plena, do prazer pleno e da felicidade plena na sua vida.